Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do módulo Gestão de Pessoas. E eu espero que vocês estejam aproveitando tudo que estão aprendendo aqui para provocar o melhoramento das escolas, da sala de aula, da gestão de vocês. Muito bem. Uma pergunta que se faz é a seguinte: as capacitações oferecidas pela secretaria, pela escola, estão sendo aproveitadas? Como que isso é medido? Como aproveitar ao máximo as capacitações oferecidas? É necessário criar instrumentos de medida para que vocês possam pesquisar como é que essas capacitações estão chegando à sala de aula, como é que essas capacitações estão impactando na aprendizagem dos alunos. Eu já falei isso com vocês lá numa aula anterior. É importante que se meça esse impacto, porque senão vocês estão oferecendo cursos, oferecendo capacitações que não estão tendo muita utilidade. Então a gente tem que medir por que foi dada essa capacitação, que objetivo queria ser atingido, o que precisava ser melhorado, que a gente precisou de uma capacitação. A gente precisou disso para poder atender, tem que ser sempre para atender melhor o aluno. O objetivo, ele pode ser específico de várias maneiras, mas o objetivo geral é: a capacitação foi dada para que o aluno tenha um melhor desempenho. Muito bem. Na caixa de ferramentas, vocês vão encontrar vários modelos de pesquisa. São sugestões para que vocês possam criar os modelos de vocês, tá? Para que vocês possam criar o instrumento de vocês de acordo com as necessidades de vocês. Muito bem. Vou falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho. Será que o ambiente de trabalho precisa ser sisudo? Precisa ser pesado? Ou ele pode ser um ambiente leve, alegre, de bom astral, onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam motivadas? Veja bem, eu não estou falando de um ambiente descontraído a ponto de ser descompromissado. Não é isso. É um ambiente descontraído, mas compromissado com aquelas tarefas. Para uma organização educacional, é muito importante que seus funcionários se sintam valorizados para que eles possam transmitir isso no contato com as partes interessadas, os fornecedores, os alunos, os pais, os professores, os funcionários. Cortesia, educação, gentileza são ingredientes essenciais na prestação de serviço. Quando você trabalha na área de serviços, você precisa ser educado, gentil, não é? Bom, então vocês têm uma leitura complementar que se chama Os 4 Segredos Clima Organizacional. Lá fala um pouco sobre clima, né? É importantíssimo que vocês leiam. E comecem a colocar em prática aquilo que vocês estão aprendendo. Então, veja bem, local de trabalho pode ser alegre, pode ser leve, pode ter um bom astral, pode ser descontraído, sem que isso signifique descompromisso. Vida real. Vão melhorar o ambiente de trabalho? Então, peguem lá na caixa de ferramenta, atividades que tem nesse sentido, formulário, e vamos começar a melhorar o ambiente de trabalho. De que forma você pode melhorar? O que o seu ambiente de trabalho está precisando? No que o seu ambiente de trabalho precisa ser melhorado? Faça um plano de ação e mão na massa.
parta para o melhoramento da sua escola. O que a liderança não pode perder de vista, né? Nós estamos falando aqui agora de um pouquinho de liderança. O líder, ele não pode perder de vista a constância de propósitos. O que isso quer dizer? Quando você adota novos paradigmas, como esse que nós estamos propondo para vocês, o que a gente está propondo para vocês? Mudanças na forma, no jeito de trabalhar, para que vocês tenham mais eficiência e mais eficácia no dia a dia de trabalho de vocês. Bom, quando você adota um novo jeito de trabalhar, seja ele qual for, leva tempo para que isso aconteça, para que você realmente consiga implantar. Você tem que fazer isso aos poucos. A coisa acontece gradualmente. E quando você faz um processo de mudança, você não pode desconsiderar a cultura que já existe na organização. Mudar cultura é muito desafiador, né? Então você tem lá uma cultura na sua empresa e de repente você propõe uma mudança. Você tem que ser firme, você não pode desistir, tem que persistir. Os novos princípios devem ser repetidos e reforçados. A prática dos novos princípios devem ser estimuladas até que a mudança desejada se torne irreversível. Sem persistência e sem continuidade, você não consegue chegar lá. Então, essa constância de propósitos significa isso. Você repetir e reforçar, estimular até que a prática esteja instalada. Uma outra coisa que não se pode perder de vista é a garantia de que a visão e de que a missão da escola sejam a estrela guia, ou seja, que todas as ações da escola sejam guiadas pelas metas traçadas, né? Que metas que a gente traçou? Todas as metas foram metas de melhoramento, metas para que a escola melhore. Então, você não pode perder isso de vista. Essas metas da visão e da missão, elas têm que guiar as ações da escola. O líder deve tomar as decisões importantes baseadas na visão e na missão. São decisões que devem impactar as metas. Outra coisa é que o líder deve tomar decisões baseadas em fatos e dados. Por isso, a bússola guia, ou seja, o mapa de metas que vocês receberam aí no PDF, a bússola guia da escola tem que ficar afixada em lugar visível, em lugar que todos vejam e que nunca percam de vista, né? É fundamental ter disponível no mural o desempenho dos diferentes setores e atividades. Um painel de desempenho onde você coloca o resultado de todas as metas. Por exemplo, se uma das suas metas era reduzir a utilização da água. Outra meta, reduzir a energia elétrica. Essas duas metas têm que estar no painel de desempenho para que todo mundo veja se vocês estão realmente conseguindo reduzir ou não. Porque se não estiver, todo mundo tem que colaborar para que isso aconteça. Uma outra meta, reciclar o lixo. Isso está sendo feito? Outra meta, evitar o desperdício de merenda. A gente está conseguindo? O que diz o nosso painel de desempenho? Painel de desempenho é uma ferramenta que vocês encontram
lá na caixa de ferramentas e que vocês têm aqui no PDF, tá? Presença de pais na reunião, a gente já deu um exemplo, né, de um processo com plano de ação. Pesquisa de satisfação, que nós demos vários exemplos aí para vocês. E o positivo delta. O que é o positivo delta? É uma avaliação de uma situação que você está vivendo ali naquele momento. Por exemplo, você está fazendo uma reunião de pais. Você faz uma avaliação com os pais ali presentes sobre a reunião e que você pergunta para eles o seguinte: o que foi positivo nessa reunião? E o delta não é o que foi errado, o que não agradou, é assim: o que podemos melhorar para a próxima reunião de pais? Então, veja bem, o positivo delta refere-se aqui, neste caso, única e exclusivamente à reunião de pais. O que acontece? Quando você aplica um positivo delta pela primeira vez numa reunião de pais, o pai começa a falar que não tá boa a cantina, que o portão tem falhas. Não é isso. É um positivo e delta sobre a reunião de pais, onde os deltas são os pontos que nós podemos melhorar para a próxima reunião de pais. No caso do positivo delta, na reunião com os professores, o que foi positivo nesta nossa reunião e o que pode melhorar para a nossa próxima reunião. Então, é só sobre a reunião pedagógica que você vai avaliar, tá? Clima de confiança. Isso é muito importante numa organização. Quando existe um clima de confiança, um clima de respeito, compreensão mútua, as relações no trabalho se fortalecem. E a responsabilidade de construir um vínculo com seus subordinados, com seus colaboradores, para pesquisar lealdade e compromisso, isso é tarefa do líder. É do líder essa responsabilidade. As relações positivas no ambiente de trabalho, de respeito mútuo, são fontes de inspiração. Como é que você constrói um clima de confiança? Tem alguns elementos que você precisa prestar atenção. Justiça. O líder, ele deve procurar ser objetivo, imparcial na avaliação de desempenho dos seus colaboradores. Ele precisa reconhecê-los e valorizá-los justamente dando a eles aqueles créditos que realmente merecem. Você precisa dar os créditos a quem realmente merece. Quem merece crédito por conta disso, você dá. Quem merece crédito por conta daquilo. Procurar ser justo é um desafio que o líder deve enfrentar. Transparência. O líder deve ser sincero na relação, com relação aos problemas que existem na escola. Ele tem que deixar claro os critérios que ele usou para tomar a decisão. Porque quando o líder toma uma decisão, sempre há pessoas que falam que ele acertou e outras pessoas que criticam aquela decisão. Quando há transparência, quando ele deixa claro por que eu tomei essa decisão, que critérios eu usei, isso elimina muito os conflitos entre as pessoas. Bom, ele deve também deixar todas as informações relevantes, dar todas as informações que forem relevantes para que os envolvidos entendam aquela situação,
Ele tem que explicar. Isso é transparência, tem que explicar. Gente, eu fiz isso porque estava acontecendo aquilo, aquele outro. Quais os critérios que eu usei para tomar essa decisão, né? Muitas vezes, a promoção de um funcionário, né? Sempre cria um mal-estar nos outros. Por que foi ele e não eu? Né? Então, até tem uma história, um funcionário super antigo, muito dedicado, com avaliações altíssimas. De repente, teve lá uma promoção, eles precisavam de uma pessoa para ser praticamente o braço direito do presidente. E aí foi escolhida uma novata, uma moça, primeiro mulher, né, o que já cria um certo mal-estar, que estava na empresa há muito menos tempo, né? E aí esse funcionário ficou muito chateado, muito desmotivado, se sentiu assim altamente prejudicado, desvalorizado. Como que ela, que entrou aqui há tão pouco tempo, vai ser lá o braço direito da presidência e eu que estou aqui há tanto tempo, né, não fui promovido. E alguém falou para ele, uai, por que você não vai lá no RH e pergunta por que foi assim, né? Por que foi ela e não você? Aí ele tomou coragem e foi lá no RH perguntar, né? E a pessoa que o atendeu lá no RH, a diretora lá do departamento de RH, perguntou para ele, você sabe falar japonês? Ele falou, não. Ela sabe. Ponto. O critério, entre outros, né? Um dos critérios era falar japonês. Então, quem não fala japonês já foi eliminado de cara, e você não fala japonês. Entendeu? Agora, quando existe a transparência, antes que algum funcionário, né, se queixe, fique magoado e tal, quando você já explica, olha, nós vamos escolher uma pessoa para trabalhar com a presidência. Tá? O perfil dessa pessoa é XYZ. E ela precisa falar japonês. Ponto. Quem não sabe falar japonês já sabe que está fora. Ok? Isso é transparência. Muito importante, gente. Promessas. Gente, prometeu, tem que cumprir. Não pode fazer promessa que você não sabe, não tem certeza de que você vai cumprir, tá? Quando você não cumpre uma promessa, isso leva à perda da credibilidade, à descrença, à desconfiança, né? Então não prometa, não tem certeza que vai cumprir, não prometa, tá? Outro elemento, consistência. Quando há consistência entre os valores e convicções, né, do líder e suas ações, aí os colaboradores sabem o que pode esperar dele na tomada de decisão. Ele é coerente, ele é consistente, o discurso dele corresponde às ações, ou as ações correspondem ao discurso. Não há incongruência. Nesse sentido, o líder torna-se previsível, né? Quando há inconsistência, o líder torna-se imprevisível, você não sabe o que pode vir dele. E isso gera um clima de desconfiança e de insegurança. Bom, só para completar aqui mais 2 elementos importantes, que é o sigilo, né? Quando o subordinado confia alguma coisa a você, essa confiança não pode ser traída. A competência, o líder precisa ser competente para ter admiração dos seus colaboradores. E ética, gente, toda organização deve ter um código de ética através do qual seus funcionários sabem exatamente quais as condutas consideradas certas e aquelas consideradas
erradas. E o líder tem que ser um exemplo de conduta ética. Ele não pode, em hipótese alguma, entregar-se a práticas questionáveis. Dar um jeitinho, quebrar regras, enfim. Ele tem que ser um modelo. Ele tem que dar o exemplo. Né? Bom, nós vamos concluindo por aqui essa aula, mas a gente ainda tem coisas muito importantes e muito interessantes dentro do módulo Gestão de Pessoas e que nós queremos passar para vocês num próximo momento, numa próxima aula. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam aproveitando e espero que vocês estejam colocando em prática esses aprendizados. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.